Olá, seja muito bem-vindo à nossa série de encontros sobre estilos de vida saudável. Essa série que tem como objetivo falar sobre os 8 remédios naturais. Ao longo das próximas semanas, nós estamos aí focados em transformar os nossos hábitos de vida, colocando os 8 remédios naturais em prática. E hoje nós estaremos falando aí sobre a atividade física. Ao longo das semanas, estaremos trazendo vários convidados para estarem compartilhando conosco cada tema. E hoje vocês ficarão comigo, né, falando sobre atividade física. Eu sou Dani Queiroz, eu sou fisioterapeuta, sou especialista em saúde do trabalhador. Desde toda a minha formação, eu sempre gostei muito da temática qualidade de vida e foi por isso que eu escolhi atuar na saúde do trabalhador. Desenvolvi aí alguns projetos de colocar, né, o estilo de vida saudável em empresas e hoje eu tenho atuado na área de alimentação saudável, né? Não tem muito a ver, mas o objetivo sempre é o mesmo, é levar qualidade de vida, estilo de vida saudável para o máximo de pessoas que eu conseguir. Esse eu tenho certeza que foi um chamado que Deus me deu. Falando em chamado, nós temos um chamado especial nesse momento, que é de fazer uma oração e entregar esse momento nas mãos do Senhor. Vamos fechar os nossos olhos, te convido, de onde você esteja, fechar os olhos e falar com Deus. Oremos. Querido e maravilhoso Deus, te agradecemos, Senhor, pela oportunidade de estarmos aqui na tua presença, elevando a nossa mente a ti. Te pedimos, ó Pai, o derramamento do teu Santo Espírito neste momento, que o Senhor venha direcionar o encontro de hoje, fazendo com que nós possamos compreender qual é a tua vontade para o cuidado do nosso corpo. Permanece, ó Deus, com cada pessoa que está assistindo esse vídeo, que a vida dessa pessoa possa ser abençoada por ti, que ela possa sentir o teu cuidado e o teu amor a cada instante. É o que nós pedimos no nome de Cristo Jesus. Amém. Como eu falei agorinha, né, o tema de hoje é a atividade física. E a atividade física tem sido algo que a grande maioria das pessoas tem buscado cada vez mais. A gente tem visto por aí, as academias lotadas. Antes, eu acredito que há uns 10 anos atrás, enquanto um grupo pequeno praticava, né, tinha esse hábito de praticar atividade física, hoje não. Hoje as pessoas estão ali brigando por aparelhos na academia, porque todo mundo quer fazer um exercício físico, todo mundo quer manter o corpo ok, né? Eu acredito que muito dessa busca também se dá pelo fato da busca de manter uma estética legal, mas eu também não posso deixar de mencionar a questão da busca pelo bem-estar, né? De um bem-estar geral. Porque sim, a busca da estética faz muito bem para nós, né? Porque trabalha a nossa saúde mental, elevando aí a nossa autoestima, a nossa autoconfiança. Isso tudo faz parte de quem nós somos. Mas é muito importante saber do que nós somos feitos, né? Por que nós necessitamos desse desse hábito de gerar movimento no nosso corpo. Se a gente for olhar para a nossa composição, para a composição do nosso corpo, a gente vai perceber que nós somos formados por uma estrutura, né? Uma estrutura ali que começa através dos nossos ossos, né? Nós temos um arcabouço ósseo, que é uma estrutura que nos forma, que diz o que nós somos, né? Esses ossos são ligados ali pelas articulações, que são conectados por ligamentos, por tendões, né? Estruturas que são estruturas elásticas
para ajudar aí na nossa movimentação. Além disso, nós temos os músculos, né? Os músculos que são estruturas também tão necessárias para a nossa movimentação, né? Nós temos vários músculos aí que compõem o nosso corpo e cada músculo ele tem a responsabilidade de exercer um tipo de movimento, né? Por exemplo, o bíceps, que é um músculo tão conhecido e tão trabalhado na maioria das vezes, né, pelos homens, muito trabalhado nas academias para que o braço fique bonito, né? O bíceps, por exemplo, esse músculo aqui, ele tem a sua origem aqui na articulação do ombro e tem a sua inserção aqui na articulação do cotovelo, certo? Falando assim de grosso modo. Então, qual o movimento que o bíceps é responsável? Ele faz essa movimentação aqui, né, de flexão de cotovelo, né, que é tão importante para a gente estar puxando, empurrando, enfim. Então, a gente tem vários músculos e cada um deles tem essa função, né, de gerar um movimento. E sabendo que nós fomos criados para gerar movimento, né? Se a gente for olhar aí para tudo, para toda a potencialidade do nosso corpo, a gente vê que nós temos aí a capacidade de caminhar, de saltar, pular, né? De girar. A gente consegue girar o nosso tronco, consegue girar o nosso corpo, a capacidade de empurrar, de correr, de puxar. Então, assim, nós temos aí várias valências que são, que são geradas através do movimento do nosso corpo. Então, nós fomos criados para isso. O nosso corpo foi criado para se movimentar, né? E por ele ser criado para isso, ser desenvolvido para isso, nós temos essa necessidade, né, de gerar movimento. Mas a gente não pode deixar de falar que ao longo dos anos, né, eh, a sociedade em si, ela tem também sido levada ao sedentarismo, né? A gente percebe que ao longo dos anos a tecnologia foi avançando e com esse avanço veio muito a questão de nós termos a possibilidade de ficarmos cada vez mais parados, né? Se a gente for olhar para alguns anos atrás, e a gente não precisa ir lá para os primórdios, é só a gente voltar ali para a época dos nossos avós, por exemplo, a gente percebe que para eles se alimentarem, eles precisavam produzir esse alimento. Então, eles precisavam sair de casa, precisavam ir cultivar a terra, fazer o plantio das sementes e cultivar, na verdade, essas sementes, né? Preparar a terra para cultivar essas sementes. E aquilo exigia um esforço físico, né? Hoje em dia, o que a gente mais percebe é que esse esforço físico para se alimentar tem sido, não tem sido uma realidade nossa. A gente pode perceber muito indo nos supermercados que tem sido bem comum a gente já encontrar comida pronta, isso é bem comum, mas o que é muito comum e que me causa bastante espanto é encontrar bandejinhas, copinhos de frutas e legumes cortados, né? A busca por essa praticidade tem sido tão grande que tem tirado de nós até a possibilidade de cortar a própria fruta, de cortar ali o próprio alimento. Então, cada vez mais nós somos levados a esse sedentarismo, né? A utilização do celular, por exemplo, tem feito com que muitas pessoas tenham dedicado tempo, né, a ficar ali assistindo vídeos, a estar ali rolando o feed, e essas pessoas têm sido levadas a cada vez mais a desejarem ficar paradas, ali estacionadas, sem fazer muita movimentação. A única movimentação que acontece é a do polegar
para estar ali rolando o feed, né? Infelizmente. E a gente pode citar vários problemas que o sedentarismo traz para o nosso corpo, para a nossa saúde. A obesidade é uma delas, né? E são vários, né? Mas, assim, falando de um modo geral, falando sobre a questão do nosso bem-estar mesmo, não indo muito para a questão da saúde em si, a gente pode dizer que o sedentarismo faz com que a pessoa seja uma pessoa sem energia, sem vitalidade, sem força, uma pessoa atrofiada. A gente vê que uma pessoa sedentária, ela não transmite um vigor, uma vontade, um prazer de viver, né? É uma pessoa de fato mais atrofiada, uma pessoa que não demonstra tanta vitalidade assim como uma pessoa comparada a uma pessoa que pratica atividade física, por exemplo, né? Então, assim, isso é algo que a gente precisa mudar, né, na nossa vida. Se não temos praticado atividade física, é algo que nós precisamos de fato mudar, porque além de trazer vários benefícios para nossa saúde física em si, a atividade física ela traz também muitos benefícios para a nossa saúde mental, né? Então, assim, a nossa saúde geral e a manutenção de um estilo de vida saudável dependem diretamente da prática de exercícios físicos, porque uma coisa vai levando outra. Se eu pratico uma atividade física, consequentemente eu vou ter uma preocupação de me alimentar melhor. Se eu pratico uma atividade física, eu vou ter uma preocupação de hidratar o meu corpo de forma adequada, de ter um descanso melhor. Então, é uma coisa que vai puxando outra, né? E aí, sem dúvida, essa prática de exercício físico vai estar aí totalmente associado à nossa saúde geral, né? Então, a gente vai ter uma saúde cardiovascular, ok, uma saúde óssea e muscular também, uma saúde intestinal também muito melhor. Então, a gente vê aí na nossa rotina mesmo, eu tenho muito contato com pessoas que buscam ter uma alimentação melhor, né? E a gente vê que a grande maioria das pessoas sofrem com constipação. É algo muito comum que pode ser tratado, né, de uma forma simples, através de atividade física, e a associação da alimentação saudável de uma hidratação adequada. Então, como eu falei agora há pouco, é uma coisa que vai puxando outra, né? A atividade física também melhora a nossa saúde neural, né? A nossa saúde cerebral e também, deixa eu puxar aqui, a nossa saúde mental, era isso. E também a nossa saúde mental, né? Então, assim, o que que a gente vê muito? A gente vê pessoas que têm ansiedade, depressão, e essas pessoas, além de elas buscarem, né, ajuda médica e, se necessário, tomar medicamento, a gente vê que a indicação do exercício físico também é muito importante para que ela possa sair desta condição, né, de depressão, de ansiedade, de tristeza. A gente vê também, como eu falei um pouquinho antes, que a atividade física ela também vai melhorar a questão da nossa autoestima, né? A gente, quando pratica a atividade física, a mudança do nosso corpo é algo que é consequência, né? Tem um emagrecimento, tem um ganho de musculatura, o nosso corpo vai tomando outra forma, né? Uma forma mais forte ali, vamos dizer assim. E claro que a gente vai gostando do que vai vendo no espelho e vai melhorando a forma como nós nos enxergamos, né? Então, ela traz essa possibilidade também da saúde mental, fora também que por conta de liberar aí vários neurotransmissores como a endorfina, né, ela é capaz de promover essa sensação de bem-estar.
Deixa eu ir passando. Mas a gente sabe dos benefícios da atividade física, a gente conhece, né? Em qualquer lugar que nas redes sociais, na TV, se a gente conversa com alguém, se a gente vai numa consulta médica, os benefícios da atividade física são muito promulgados, mas acaba que a gente vai criando aí várias objeções, vários impedimentos para colocar a atividade física como rotina na nossa vida, como um hábito, na verdade, né? Como um hábito ali na nossa rotina. E a gente vai aí criando várias desculpinhas, né? Ah, porque meu trabalho é muito puxado e eu não consigo tirar um tempo dentro de 24 horas para praticar atividade física. Ah, porque eu não tenho o dinheiro para fazer o investimento de ir numa academia. Eu não tenho condições de estar ali. eh, Sei lá, investindo em um tênis, investindo em uma roupa específica para praticar algum exercício, algum esporte. A gente vai criando várias e várias objeções, né? Ah, porque eu tenho filho e com filho é muito corrido, eu não consigo ir. Ah, porque eu trabalho viajando e durante essa viagem eu não consigo ir e praticar determinado exercício. E a gente vai insistindo em colocar desculpas e objeções para impedir que a gente torne essa prática um hábito da nossa vida, né? E ao longo da minha vida, eu fui percebendo formas de como vencer essas objeções, né? Eu já fui essa pessoa sedentária, mas eu lembro muito bem que eu comecei a treinar na academia quando eu tinha mais ou menos 12 anos, né? E a gente treinava, era algo assim, não era algo tão disciplinado, mas buscava ter essa prática. É, Fui crescendo e fui buscando outras atividades, né? Pratiquei, fiz treinamento funcional, pratiquei boxe, pratiquei Muay Thai e fui experimentando várias práticas esportivas. Tentei futebol, vôlei, que não deu muito certo, porque eu não sou muito boa com esportes com bola, mas fui tentando, né? Tendo ali várias experiências. Só que eu passei por uma experiência na minha vida que me levou a um quadro depressivo, né? Um quadro de uma tristeza muito profunda, em que eu não tinha vontade de fazer nada, de que eu não tinha vontade de me mover, né? A minha vontade, de fato, era de ficar ali no meu canto e sem fazer nada, na verdade, sem me relacionar com pessoas, né? E nesse período eu vi que eu estava me afundando nesse quadro depressivo. Então, chegou o momento em que eu tive que decidir, né? Que eu olhei para as minhas responsabilidades, em especial para os meus filhos, né? Que estavam ali sobre a minha responsabilidade, e eu disse: ou eu saio desse quadro, ou eu vou me afundar ainda mais. E por conhecer, né, sobre qualidade de vida, por trabalhar com isso, eu sabia que eu precisava focar no meu estilo de vida, nos meus hábitos, especialmente na questão da atividade física. Então, sabia que eu precisava retomar a minha atividade física. E aí, eu comecei aos pouquinhos, né? Eu comecei ali com uma caminhada, por exemplo. E como que eu tive essa força, né, de começar? Eu fiz um compromisso comigo mesma, né? Eu fiz um acordo. A gente tem muita dificuldade de acordar, de fazer compromisso com nós mesmos, né? E a gente acaba tendo mais facilidade de fazer compromissos com os outros.
mas quando se trata de nós, a gente sempre tende a fazer quebras, né? Mas naquele momento eu decidi que eu iria me priorizar, de que eu ia buscar melhorar a minha condição. E eu sabia que essa melhora dependia absolutamente de mim, não dependia de outra pessoa, que estava em minhas mãos buscar mudar a minha realidade, né? E eu fiz esse compromisso e disse: a partir de agora, vou praticar atividade física todos os dias. Comecei com uma caminhada, né? Uma caminhada ali de 30 minutos, mais ou menos, e fui sentindo, depois dessa caminhada, fui sentindo ali uma melhora. E a partir dali eu já senti o desejo de fazer um outro exercício, né? E comecei a fazer alguns exercícios em casa, né? Em casa mesmo, utilizando o peso do meu próprio corpo. E aquilo foi mudando a minha mente, né? Eu via que estava tendo melhora, já começou a surgir ali um ânimo. Não era algo, não começou como sendo algo que eu desejava fazer, muito pelo contrário, na grande maioria das vezes eu me forçava a fazer, a sair daquele meu estado ali de ficar deitada num quarto escuro, por exemplo, e ir praticar o exercício. Então, eu me forçava a fazer isso. Era um trabalho que começava aqui na minha cabeça, né? Eu entendia que eu precisava sair daquilo ali e eu queria sair daquilo ali, né? E conforme eu fui praticando, eu fui sentindo essa melhora na minha mente, especificamente, né? Aquele bem-estar estava chegando, porque não era nada mais, nada menos do que a endorfina, né, sendo liberada no meu corpo e me trazendo aí um novo ânimo. Então, eu fui lá e depois de praticar em casa por um período, eu senti o desejo de ir para uma academia. Eu estava no momento de que eu não queria ver ninguém, de não ter contato com ninguém, né? E aí eu já comecei a sentir o desejo de ir para academia, porque ali eu ia me relacionar com pessoas, ia ver outras pessoas, né? Então, assim, é, o segundo passo, né, que depois de me priorizar, de fazer um acordo comigo mesmo, eu procurei uma atividade física que se encaixasse na minha rotina e na minha realidade, né? Depois eu fui experimentando, né, vários tipos de exercícios. Fui para caminhada, treinei em casa, depois fui para academia, e aí comecei a correr, né? Então, fui me relacionando ali com as pessoas, e aí fui, tendo a possibilidade de entrar em contato com grupos de pessoas que estavam ali com o mesmo objetivo que era praticar atividade física, melhorar os meus hábitos de vida, melhorar o meu estilo de vida, né? Então, assim, foram alguns passos que foram tornando essa prática real e tornando essa prática um hábito na minha vida. Então, é interessante que a gente se mova, de fato, né? Que a gente não fique só naquele âmbito de desejar praticar um exercício físico e ficar só no desejo, né? Eu conheço várias pessoas que ficam só nesse ponto de, eu tenho desejo de praticar atividade física, eu queria muito correr, Dani, eu acho tão lindo correr, mas fica só nesse desejo, não se move para tornar esse hábito uma realidade, né? Então aqui eu trouxe de forma bem resumida 4 passos, 4 atitudes que eu tomei para tornar a atividade física um hábito na minha vida, né? E aí a gente percebe que existem vários esportes, vários exercícios que a gente pode estar aí escolhendo, né? Mas qual exercício escolher?
qual exercício é mais recomendado para mim, né? A gente fica pensando. Como eu falei, é muito interessante que a gente experimente, porque são muitas as possibilidades, né? Tem a possibilidade de caminhar, tem a possibilidade de correr, de praticar o ciclismo, de fazer uma arte marcial, de nadar, de fazer um esporte como vôlei, como futebol. Existem várias possibilidades, né? Mas qual dessas possibilidades se encaixa melhor com a minha rotina e com a minha realidade? Porque não adianta eu escolher uma prática de atividade física que não vai se encaixar com a minha rotina. Por exemplo, a prática do ciclismo. Eu acho incrível, eu acho assim muito massa quem pratica o ciclismo, porque eles percorrem longos quilômetros aí, é uma resistência muito legal, né, que o corpo precisa desenvolver. Mas para minha realidade não seria algo viável porque geralmente o pessoal que pratica o ciclismo, eles despendem longas horas, né, para praticarem ali a atividade, para percorrerem tantos quilômetros assim. Então, para minha realidade, não daria certo. Eu entendi isso, que eu não me adaptaria a praticar o ciclismo. Primeiro, porque eu sei que eu iria gostar muito, né? Então, eu iria gostar, ia me animar a fazer e ia perceber que eu não tinha o tempo adequado para ser dispensado para isso, e aí eu iria me frustrar, né? Então, assim, eu entendi que não adiantava eu investir numa bicicleta, numa roupinha de ciclismo, no capacete, no tênis adequado, porque eu não iria dar conta, né? Não era a minha realidade. Então, eu busquei uma prática que fosse assim mais viável para mim. Então, você vai olhar para a tua realidade. Qual é a tua realidade hoje? Você dispõe de muito tempo ao longo do seu dia ou de menos tempo? Ai, Dani, olhando aqui para o meu dia, a minha rotina é muito corrida. Então, eu posso tirar ali entre 30 a 40 minutos do meu dia para praticar um exercício físico. Então, você vai buscar uma prática onde você possa realizar entre 30 a 40 minutos. Pronto, simples assim. Você vai se organizar para isso, certo? Deixa eu trazer mais um pouquinho para cá. Então, assim, como eu falei, existem vários tipos de, de práticas esportivas, né? E a gente vai falar um pouquinho de algumas opções, né, para você estar aí colocando na sua rotina. A caminhada é algo que é muito democrático e muito acessível, né? Caminhar não exige muita coisa. Um tênis, claro, um tênis adequado é muito bom para que você não venha se lesionar. Então, vale a pena investir em um tênis. Ah, precisa ser um tênis muito caro? Não, você vai, busca ali numa loja de artigos esportivos ou até mesmo no site, né, que venda tênis. Você busca ali um tênis simples, um tênis confortável onde você possa caminhar. Nos sites mesmo existe ali a possibilidade de você ver um tênis e na descrição desse tênis tem uma indicação, se ele é indicado para caminhar, para correr, ou só é indicado mesmo para vestir assim, para calçar de forma mais casual, né? Então, assim, é muito fácil escolher um tênis para caminhada. Para uma caminhada também você precisa de uma roupa mais leve, né? De uma roupa mais adequada, ali com uma roupa confortável, para que você inicie essa prática. Então você percebe que não exige tantas coisas assim.
né? Você vai, dentre as roupas que você tem ali no seu armário, você vai escolher algo que seja mais adequado para essa prática, que seja mais confortável. Pronto. Tendo tênis e uma roupinha confortável, você já pode caminhar. Você pode colocar ali como objetivo fazer uma caminhada, vamos lá, de 3 a 5 vezes na semana, durante 30 minutos para estar começando, né? E aí você começa com essa caminhada e quem sabe você vai progredindo aí para uma corrida, né? E para você ter essa progressão, é claro que você precisa preparar o teu corpo para isso. A gente vai falando sobre isso mais na frente. Além da caminhada, você também pode estar colocando aí na tua rotina o treino de força, né? O treino de força nada mais é do que levantamento de peso, do que ir lá na academia e praticar musculação. O treino de força também pode ser feito na sua casa, através da utilização do próprio peso do teu corpo, né? Você pode estar fazendo em casa também utilizando aqueles elásticos de resistência, ou investindo em halteres, aqueles pezinhos, né, que tem na academia, em halteres, em caneleiras. Você pode estar fazendo esse investimento. Hoje em dia é muito simples encontrar esses artigos esportivos, né, em sites assim, e são acessíveis também, não são materiais tão caros. E você pode estar fazendo esses exercícios em casa. Ah, Dani, mas eu não tenho noção nenhuma de que exercícios eu posso estar começando a fazer em casa. Não tem problema, porque a gente tem uma ferramenta assim que é incrível, que é o YouTube. É só ir lá no YouTube e colocar treino para fazer em casa e vai aparecer uma enxurrada de vídeos ali com vários treinos, vários exercícios que você pode estar fazendo em casa. Então, assim, não precisa você gastar para isso, né? Então, esse treino em casa também é muito interessante. Claro que lembrando que você vai buscar vídeos, vai buscar materiais que vão de encontro aí com a tua realidade. Quando eu digo a tua realidade, é a realidade do teu corpo. Se você é uma pessoa sedentária e vai começar a praticar exercício, você não vai escolher um exercício, o mesmo exercício de uma pessoa que já pratica atividade física, né? Não, você vai colocar ali, procurar exercícios para iniciantes e vai fazendo ali de acordo com a tua capacidade, né? Então, se no vídeo está te exigindo um treino mais intenso, você vai reduzindo, vai indo de acordo com os teus limites, certo? Também existe as atividades aeróbicas, né? Essas atividades que são natação, ciclismo, corrida, a própria caminhada, o treinamento HIIT, que é aquele treinamento intenso com um intervalo curto, né? São exercícios assim que trazem também vários benefícios para o nosso corpo. O HIIT, ele é um exercício incrível que você pode estar fazendo em casa também, né? Utilizando o peso do teu corpo, tendo uma resistência legal, acelerando o teu metabolismo. Então, vale muito a pena investir nesse tipo de exercício. Existe também o alongamento, né? Você treinando ou não, o alongamento é uma prática extremamente necessária, porque os nossos músculos, os nossos ligamentos, os nossos tendões, eles são estruturas, vamos dizer, a grosso modo, são estruturas elásticas, né? E eles precisam se alongar, porque se eles não se alongam, eles ficam mais rígidos. É, um exemplo bem comum, né? Quando a gente está com tensão muscular, né? Ah, tô muito preocupada, tô estressada. Geralmente a gente fica com essa musculatura aqui dos ombros muito tensionada, fica mais durinho, né? Então, essa musculatura, para que ela seja oxigenada, para que ela
tenha uma elasticidade melhor e você tenha um relaxamento dessa estrutura, é necessário que você alongue. Então, você vai, puxa, né? Puxa do lado, puxa do outro, você faz mobilizações, né? Para que esse músculo ele ganhe ali, ele receba o suprimento sanguíneo adequado, né? Para que ele seja oxigenado e ali essa tensão seja dissipada e você tenha esse relaxamento. Então, o alongamento ele serve para isso, além também de trazer para nós uma compreensão da nossa postura, né? A gente vai melhorar a questão da nossa postura também através do alongamento, certo? Lembrando que é muito importante, eu não posso deixar de falar sobre isso, sobre a importância de nós buscarmos o auxílio, o apoio de profissionais da área de saúde. Não é porque eu vou fazer uma atividade física simples que eu não precise buscar ali a orientação de um médico, por exemplo. Eu tenho que saber como é que está a minha saúde para ver se eu posso fazer determinada prática de exercício, né? É importante você buscar essa orientação. Se você tem como também ter uma pessoa, o suporte de um profissional de educação física também é muito interessante para que você venha a evitar algum tipo de lesão, né, durante esse treinamento. Se não, se você não tem como ter esse suporte, a dica que eu dou é que você desenvolva, você busque a consciência corporal, você busque conhecer o seu corpo, né, para que você vá ali se mantendo na segurança do seu limite, né, não ultrapassando os limites, porque o que a gente mais vê são pessoas se lesionando por não entenderem, por não terem essa consciência corporal, né? E aí elas vão se colocando em situações em que são de fato perigosas, né? E aí elas acabam se lesionando. O que a gente vê com frequência, e com muito costume, são pessoas que são sedentárias e, vou praticar um exercício no final de semana. Vou fazer o quê? Vou fazer, vou treinar ali com os meus amigos, a gente vai fazer uma partida ali de futebol. E o que a gente mais vê são pessoas se lesionando, né? Nessas práticas, porque elas são sedentárias, elas não fizeram um preparo muscular para fazer aquela prática ali. Então, assim, vamos ter consciência do nosso corpo, vamos ter essa noção de não exigir tanto, né, além do que ele está preparado para receber, certo? Deixa eu ir passando aqui. Então, assim, o que a gente tem que ter muito, muito em mente é que a gente precisa começar, né? Sim, a gente precisa começar, mas a gente não precisa começar de uma vez, né? Dando os nossos 100%, dando o nosso máximo. A gente precisa começar devagar, né? O importante é sempre começar. A gente, como eu falei, a gente precisa começar respeitando os nossos limites, né? Sem ultrapassar aquilo que de fato a gente consegue fazer. E aí, a gente entendendo, né, que nós precisamos começar, a gente tem que traçar um plano de ação. Porque não adianta a gente ficar só naquele espectro de, eu preciso começar. Por onde vou começar, né? De nunca saber por onde vai começar, nunca saber qual vai ser o primeiro passo. Então, eu acredito que o primeiro passo
para a gente colocar aí a atividade física como um hábito de vida, é criar um plano de ação, certo? Esse plano de ação eu desenvolvi ao longo, né, da minha vida, eh, como profissional, como fisioterapeuta, que trabalha com qualidade de vida, e também na minha vida pessoal, né? Esse plano de ação eu sempre tô revisando, sempre tô vendo ali para me direcionar, para direcionar os meus hábitos, para direcionar o meu estilo de vida. Se eu prezo por um estilo de vida saudável, eu preciso me organizar, me planejar para isso, né? Porque se a gente for sempre estar esperando para ter disciplina, para ter motivação, vindo esse estímulo de fora, muito provavelmente a gente vai desistir. Mas se a gente se compromete em dizer assim, isso é algo que eu vou focar e vou colocar como prioridade. Então, eu vou me organizar, eu vou me planejar para que isso seja real, aí já é um outro cenário, porque eu estou tomando a responsabilidade sobre a minha vida, né? Então, eu vou estar ali eh, com a motivação de fazer de fato acontecer. Então, esse plano de ação é algo que funciona comigo, funciona com pessoas que eu acompanho e que eu tenho certeza que vai funcionar para você também, porque é algo simples e aplicável para a realidade de qualquer pessoa, né? Então, para você começar aí um hábito de vida, pode ser qualquer hábito, para você começar essa prática de atividade física, ou para você que quer, que já faz, né, um exercício físico e quer manter essa prática, você primeiro precisa definir metas e metas realistas, né? Vamos dizer que estamos falando aqui de uma pessoa sedentária que está com sobrepeso, né? E aí essa pessoa coloca como meta que quer emagrecer, sei lá, 20 quilos em um mês. Essa meta é uma meta realista? Pode ser que aconteça, certo? Pode ser que aconteça da pessoa emagrecer 20 quilos em um mês. Não sei quais os recursos que ela vai utilizar. Mas de um modo geral, né, falando assim, de um modo geral e numa realidade uma realidade mais palpável, vamos dizer assim, essa não é uma meta realista, né? O que seria uma meta realista para uma pessoa com sobrepeso que quer emagrecer 20 quilos, né? A meta realista, ela dizer, vou começar a treinar. Isso é uma meta? É uma meta, mas ela precisa desdobrar essa meta. Vou treinar 5 vezes na semana. Vou treinar 5 vezes na semana em determinado horário e vou fazer determinada atividade física. Essa é uma meta realista. Para quê? Para alcançar daqui a 40, a 4 meses, é, a redução desse peso. Quero perder 20 quilos em 4 meses e vou fazer todo esse percurso aqui. Essa é uma meta realista, certo? Ah, quero emagrecer 3 quilos em um mês. O que é que eu preciso fazer? Eu preciso praticar exercício físico, vou lá para a academia 5 vezes na semana, vou ficar por lá uns 40 a 50 minutos, vou praticar aí, um aeróbico 3 vezes na semana, vou focar na minha alimentação e aí eu vou ter a capacidade de, em 3 meses, de em um mês, perder 3 quilos. Então, essa é uma meta realista, uma meta clara, certo? Então, a gente sempre tem que ser realista. Por quê?
Porque se a gente ficar só no sonho, naquela de criar uma expectativa muito alta, a gente vai se frustrar, porque a gente não vai conseguir alcançar, certo? Então, assim, se a tua realidade só te permite treinar 3 vezes na semana, não coloca como meta 5 vezes na semana. Respeita a tua realidade. Então, eu vou treinar 3 vezes na semana. Pronto, é uma meta real e possível de ser cumprida. Um outro ponto que você tem que avaliar é encontrar uma atividade que você goste. É necessário que o exercício, que o esporte que você vai fazer te traga prazer. Não adianta você dizer que vai praticar determinado exercício se você não gosta de fazer aquele exercício. Não adianta dizer vou fazer musculação se eu não gosto de fazer aqueles movimentos repetitivos, se eu não gosto do ambiente da academia. Então, não adianta você se colocar nessa situação se é algo que não faz parte de você, da tua personalidade, certo? Então, busca uma outra prática. Ah, eu não gosto de musculação, mas eu gosto de treinamento funcional. Então, pronto, já é algo mais da tua realidade. Você vai buscar o treinamento funcional, porque é mais dinâmico, né? Então já dá certo aí com a tua personalidade. Então, assim, não tem como olhar para o vizinho, para o coleguinha, para a moça lá do Instagram que você acompanha nos stories e dizer assim: ah, eu queria ter a rotina de fulana, eu quero ir para academia 5 vezes na semana, ficar ali 1 hora e meia treinando para ficar com o corpo da fulana. Se você não gosta de fazer isso, de ir para academia, se aquele não é o ambiente que você sente prazer, vai lá, treina o teu funcional, treina a tua corrida e dá ali os teus 100% nessa prática que você vai ter melhores resultados do que se você for fazer algo que você está se forçando a fazer. Então, continuando, né? É, encontrou essa atividade, eu vou te dizer uma coisa, não é tão simples assim. Encontrar essa atividade prazerosa, que te gere prazer. É necessário esforço. Por quê? Porque você vai ter que experimentar várias atividades. Não adianta dizer, ah, eu não gosto de jogar vôlei, se eu nunca joguei vôlei na vida. Então, vai lá, experimenta jogar vôlei, né? Ah, eu não gosto de correr, se eu nunca corri nem 500 metros, vai lá, experimenta fazer isso, certo? Para depois você dizer se gosta ou se não gosta, certo? Vamos lá. Crie um plano de exercícios e uma rotina. Escolheu ali a tua atividade física que você realmente gosta, então vamos criar um plano de exercício, certo? Vamos citar aqui o exemplo da musculação, que é algo que é bem comum, que todo mundo faz. É, a gente sabe que na academia, né, no treino de musculação, todos os dias você faz um exercício para determinado grupo muscular. Então, no meu planejamento de exercício, na minha rotina, eu coloco ali que quando eu chegar na academia, o que é que eu vou fazer? Eu vou fazer um aquecimento, vou aquecer minha musculatura, então vou fazer mobilizações articulares e para depois começar o meu treino de força, né? Então, se eu sei que eu vou treinar membros inferiores, eu vou focar essa mobilização, esse aquecimento em membros inferiores. Daí, depois que eu fiz esse aquecimento, essa mobilização, eu faço ali o meu treino de força de membros inferiores. Terminei, tá nesse dia, tá descrito que eu vou fazer meu aeróbico, vou lá e faço meu aeróbico e depois faço meu alongamento. Pronto, esse é o meu planejamento do meu exercício e faz parte da minha rotina de exercícios.
Ah, eu vou correr, né? Vou correr. Então, assim, a gente sabe que para evoluir na corrida, eu preciso de vários estímulos, né? Preciso de estímulos diferentes. Então, eu separo 3 dias na semana para correr. Eu vou correr o mesmo quilômetro durante esses 3 dias. Ah, eu vou correr 3 quilômetros na no domingo, na terça e na quinta? Não. Você vai variar esses estímulos, né? E para você variar, você precisa de um planejamento. Então, na terça-feira, que vai ser o meu primeiro treino, no domingo, que vai ser o meu primeiro treino da semana, eu vou tentar correr um pouquinho mais, que eu vou tentar correr ali um pouquinho mais. Então, eu vou correr, sei lá, 5 quilômetros. Eu vou lá para terça-feira, eu vou correr os mesmos 5 quilômetros? Não. Eu vou lá e faço um treino mais reparador, né? Então, eu vou e corro ali uns 3 quilômetros, variando a intensidade dessa minha corrida. E na quinta-feira, eu faço também um outro treino. Por que que isso é importante? Porque além de você estar variando, não estar ficando ali naquela coisa monótona, você está estimulando o seu corpo a responder esse exercício de forma diferente e vai estar também evitando lesões, né? Então, assim, você se planejar para esses exercícios é muito importante, certo? Então, vou fazer caminhada. Então, na segunda-feira, eu vou caminhar 30 minutos e aí eu vou caminhar em determinado local. Como eu sei que eu vou ter que acordar mais cedo, então eu preciso na noite anterior dormir mais cedo, para eu acordar disposta e não ter como sono, como cansaço, uma objeção para não ir caminhar. Tá entendendo? Então você se organizar, se planejar para esse exercício é muito importante, tá bom? Encontre um parceiro de exercícios. Existem pessoas que conseguem fazer acordos consigo mesmos e colocar em prática. Isso é incrível, né? Mas existem pessoas que não conseguem fazer isso. Ela tem mais facilidade de fechar um compromisso com outra pessoa e cumprir esse compromisso com outra pessoa, né? Então, vai lá, fecha o compromisso aí com um amigo, com o seu cônjuge, né? Fecha esse compromisso de vocês praticarem um exercício físico e a ideia é de que vocês consigam estar motivando aí um ao outro. O nosso grupo aqui de estilo de vida saudável é um grupo que tem como objetivo fazer isso também, né? Nós queremos estar aí te motivando a ter um estilo de vida saudável, a colocar várias práticas saudáveis, várias práticas mesmo na tua rotina para que elas se tornem hábitos. Então, a gente vai dar essa possibilidade, né, de troca, de um estar motivando o outro. Então, é muito importante que você encontre grupos assim, grupos de pessoas que estejam com o mesmo objetivo que você, com o objetivo de buscar, né, esse estilo de vida saudável, de buscar praticar determinada atividade física. É muito interessante porque você se mantém ali sempre motivado e um vai puxando o outro, né? Se no dia você tá mais cansado, o outro te chama, se no outro dia o outro tá mais cansado, você chama o outro e aí lembra, olha, é por esse motivo aqui que nós estamos fazendo isso, então bora lá, não vamos desistir não. A gente vai mais devagar, mas vamos fazer junto, né? Então isso é uma estratégia muito interessante e que traz muitos resultados também. Varie seus exercícios. Isso também é uma outra estratégia. Não fica focado só em um determinado exercício. Busca outras possibilidades também
para que você esteja ali sempre motivado, para que você esteja sempre ali na ativa, desejoso de fazer algo novo, né? Porque nós somos movidos a isso, né? A experimentar coisas novas, eh, a ter novos desafios, né? Então busca experimentar. eh, Sei lá, se você faz musculação, vai, tenta fazer um Muay Thai, por exemplo, tenta fazer um beach tennis, mas vai experimentando, vai variando os exercícios, porque isso é legal também, até como eu disse, para estar evitando aí possíveis lesões, né? Então, assim, esses estímulos são muito importantes para a saúde do nosso corpo em geral. Acompanhe teu progresso. É interessante você fazer esse acompanhamento do teu progresso, porque você vai vendo que as tuas metas estão sendo batidas. Não adianta tu colocar uma meta se tu não tá acompanhando, se você não tá vendo se sua meta está sendo atingida. Então, assim, fica só naquela coisa superficial, né? Então, quando você acompanha seu progresso, você vê que está tendo resultados. Então, assim, dá para acompanhar progresso na parte externa, olhando a tua estética, por exemplo, dá super, mas também dá para acompanhar o teu progresso através de anotações. Por exemplo, eu gosto muito de anotar, né? Se eu tenho determinada meta, no quesito atividade física, por exemplo, eu gosto de anotar. É, sei lá, consi- hoje eu consegui ir para fazer o exercício, né? Ter uma tabelinha semanal, por exemplo. Depois eu posso até criar essa tabelinha e mandar para vocês lá no grupo. Tem uma tabelinha semanal, né? De segunda a sexta-feira, onde eu tenho que treinar, né? Durante esses dias, então eu coloco lá o check de que fui treinar na segunda, na terça, na quarta. Ah, na quinta eu não fui treinar. E aí você anota por que que você não foi treinar. Não foi treinar porque realmente faltou tempo, porque não foi prioridade, não foi treinar porque estava doente, não foi treinar porque estava desanimado, sabe? Vai colocando, vai tendo essa estratégia para você acompanhar de fato como é que você está lidando, né, com esse processo aí. E aí você vai vendo o teu progresso. Ah, eu quero, por exemplo, as pessoas que querem emagrecer. Eu já não oriento muito as pessoas que querem emagrecer ficarem se pesando, né? Porque o peso ali na balança não quer dizer muita coisa, porque às vezes você está treinando, né? Tá treinando, tá se alimentando direitinho e não e o peso continua o mesmo. E aí você acha que não está progredindo, mas você não se lembra que você está tendo uma troca, por exemplo, de gordura por massa muscular. Então, eu já não acho interessante. Mas você acompanhar o seu progresso através das roupas que você veste, né? Aquelas roupas que eram mais coladas, mais apertadas, elas estão ficando mais folgadas, também é uma forma de acompanhar aí esse teu progresso, certo? E estabeleça pequenas recompensas. É interessante a gente se recompensar também, né? Estamos alcançando essas metas, estou progredindo, estou evoluindo, e por que não me recompensar, né? Por que não fazer algo assim que me motive ainda mais, né, a continuar evoluindo? Então, estabelece aí pequenas recompensas e não precisa ser nada grandioso. Vamos dizer aqui, se eu for treinar todos os dias da semana, né, os 5 dias da semana, e eu manter ali uma rotina de alimentação saudável e tal, no final de semana, no sábado ou no domingo, sei lá, eu vou sair para ver o pôr do sol e vou tomar um sorvete. Isso é uma recompensa que vai te trazer prazer e que vai te lembrar, poxa, valeu a pena bater minha meta. Tá entendendo? Coisas simples. Eu bati,
Se eu bater minha meta de, sei lá, vou participar de uma prova, por exemplo, de uma prova de corrida. Vou participar de uma prova de corrida, vou me preparar para essa prova e vou passar aí 3 meses me preparando para essa prova, me dedicando, treinando. E se eu conseguir treinar todo esse período com foco, eu vou comprar, por exemplo, um tênis para eu ir para essa prova. Tá entendendo? É uma recompensa. E você vai fazendo essas recompensas de acordo com a tua realidade. Eu estou só citando aqui alguns exemplos. De acordo com a tua realidade, você vai criando essas recompensas. Tem pessoas também que usam como estratégia de melhorar aí a rotina de hábitos saudáveis, está romantizando, né? Romantizando a sua rotina. E como que fazem, né? Essa romantização. As redes sociais, elas são uma faca de dois gumes, né? Elas podem ser usadas assim para algo muito bom, mas também para algo muito ruim. E eu espero que a gente use para coisas boas, né? E as pessoas costumam romantizar a vida postando partes da vida que lhe geram prazer, compartilhando ali com outras pessoas, né? Então, é, tirar uma fotinha ali de que, poxa, fui treinar cansada, mas eu consegui dar o meu máximo e postar aquela fotinha ali no Stories, é uma forma também de se motivar e, quem sabe, motivar uma pessoa que está sedentária, que não está fazendo nada, sabe? Essa é uma forma de romantizar e talvez até de se recompensar também, né? Eu acho que buscar esses tipos de estratégias vale a pena, porque o importante é se manter em ativa, é fazer acontecer, né? Então, se você traz algo que vai te ajudar a bater essa meta, então coloque em prática na tua vida. Essas foram algumas estratégias que eu já coloquei na minha vida, que eu coloco na minha vida, que eu já apliquei também, já ajudei a aplicar na vida de outras pessoas e que funcionou e que funciona, né? Mas você pode estar vendo também a tua realidade e colocando também o que você acredita, né, para que você consiga de fato aí ter essa rotina de hábitos saudáveis, de colocar aí na tua vida a prática da atividade física, certo? Vamos lá, passando. E aí, eu gostaria muito de finalizar com esse versículo da Bíblia, um versículo que eu sempre me lembro quando eu tô ali meio indisciplinada, vamos dizer assim. Indisciplinada no quesito alimentação, no quesito descanso, no quesito atividade física. Quando eu percebo que eu não estou cuidando tão bem do meu corpo assim, o Espírito Santo vem e me faz lembrar desse versículo que está lá em 1 Coríntios 6, 19 e 20, que diz o seguinte: Será que vocês não sabem que o corpo de vocês é o templo do Espírito Santo, que vive em vocês e lhes foi dado por Deus? Vocês não pertencem a vocês mesmos, mas a Deus, pois ele os comprou e pagou o preço. Portanto, usem o seu corpo para a glória de Deus. Então, perceba, seu corpo não pertence a você. Seu corpo foi um presente que Deus te deu, né? Ele pertence a Deus. Então, ele precisa ser usado de forma que honre ao Senhor, né? Então, o Senhor, ele tem nos concedido o corpo, ele tem nos concedido o privilégio de termos saúde e nós precisamos honrar esse corpo, essa saúde que ele nos deu, né? Cuidando,
cuidando de nós mesmos, né? E que esse cuidado ele venha glorificar o nome santo do Senhor, né? Então, assim, busque sim por melhores hábitos de vida, tendo em mente que quando você faz isso, você está glorificando a Deus, certo? Queria muito agradecer a você que ficou até aqui acompanhando, né, esse material compartilhado contigo, que você se sinta motivado a começar, que você se permita, né, tendo em mente que você não precisa começar algo grandioso, mas que você precisa apenas começar. Começar aos pouquinhos e um passo de cada vez. Se está sendo difícil, você procura a ajuda de Deus, pede a Deus força, que Ele vai conceder essa força, e busque ajuda profissional, se possível, busque ajuda de pessoas que podem de fato ali estar te auxiliando nesse processo, né? Busque ajuda de grupos como esse, né, que tem como objetivo é, de fato te auxiliar, te ajudar nessa jornada do estilo de vida saudável. Próxima semana você já está convidado para estar conosco também no nosso encontro que vai acontecer, né, sexta-feira às 19h15, e nós teremos aí como temática descanso adequado. Nós estaremos aí com a pessoa que trabalha também com estilo de vida saudável, com hábitos saudáveis. Além de ele trabalhar com isso, ele também vive isso, né? Leonardo Caçaoca. Ele trabalha com um projeto de estilo de vida, vamos dizer assim, e ele vai falar um pouquinho melhor. E você está super convidado para estar conosco nesse momento. Eu te convido novamente a fechar os olhos para nós finalizarmos com uma oração, né, para elevar a tua mente ao Senhor nesse momento e assim nós conversarmos com Ele. Oremos. Senhor Deus, maravilhoso Pai, nós somos muito gratos, ó Deus, pelo privilégio de termos estado aqui, aprendendo um pouquinho mais sobre esse hábito de vida, que é a atividade física tão essencial, tão importante para nós. Senhor, que o Senhor nos conceda força para manter essa prática uma realidade no nosso viver diário. Nem sempre é fácil, Senhor, dispensar tempo para isso, mas nos ajuda a colocar a nossa mente, o nosso corpo, o nosso espírito como algo prioritário na nossa vida. Nos ensina, Senhor, a viver uma vida que te agrade, a viver uma vida que honre o teu santo nome. Nos ensina, Senhor, a glorificar o teu nome através do nosso corpo. Ó Pai querido, te peço uma bênção toda especial sobre a vida dessa pessoa que tem nos acompanhado, que o Senhor o abençoe de forma abundante juntamente com a sua família, concedendo a ele, Senhor, saúde, concedendo a essa pessoa a certeza, ó Deus, de que o Senhor está ao seu lado, cuidando dela, fortalecendo e, acima de tudo, amando, ó Deus. Que ela possa sentir esse teu amor incondicional. Permanece, ó Pai, conosco, se faz presente a cada instante, cuidando da nossa mente, cuidando do nosso coração. É o que te pedimos no nome de Cristo Jesus. Amém. Queria te agradecer novamente por estar, né, conosco neste encontro, te convidar para os próximos encontros. E se você ainda não se inscreveu nesse canal, se inscreve, certo? Compartilha o canal, compartilha esse material, esse estudo, para que outras pessoas também consigam, né, receber essa mensagem que pode transformar tantas vidas, que pode mudar de fato vidas de muitas pessoas. Então eu conto contigo para estar compartilhando esse material com quem você ama, certo? Até a próxima!